Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, papai, olá, mamãe, olá, vovó, olá, vovô, olá, família. Eu sou a professora Edila Leal, do 4º ano, e hoje teremos aulas de língua portuguesa. Isso mesmo, vamos estudar português. Então agora, vamos verificar qual é o nosso conteúdo de hoje? Vamos lá? Aula 25. Eixo: produção de textos escritos. Conteúdo: mecanismos de coesão textual, coesão referencial e coesão sequencial. Habilidades que vocês terão que aprender hoje: empregar elementos de coesão para estruturar o texto, garantindo-lhe continuidade e progressão. Muito bem! Então agora eu quero convidar todos vocês para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Muito bem, crianças. Hoje nós vamos aprender, retomando a nossa aula anterior, como nós podemos utilizar palavras para enriquecer a nossa produção textual, não é? Então eu quero que neste momento você prestem atenção nesta leitura aqui que é muito importante. Vejam só, já sabemos que um texto é um todo de sentido. Vocês sabem para que servem essas palavrinhas em um texto? Elas criam vínculo entre as partes do texto, também entre as orações e entre outras palavras. Ora elas retomam, ora elas sequenciam ao assunto. Quando elas retomam, são chamadas de coesão referencial. E quando elas sequenciam, são chamadas de coesão sequencial. Muito bem. Agora eu quero que vocês observem aqui ao lado essas nuvens com as palavrinhas que vão dar sentido ao texto que vocês, a partir de agora, terão que produzir. Olha que interessante. Tá vendo aí? Várias palavrinhas aí flutuando nessas nuvens? Muito bem. Essas palavras, elas vão dar o quê? Uma coerência, uma coesão, uma sustentação para o seu texto. Vejam só aí nessa primeira nuvem, a palavra dele ou dela, ele ou ela, aquele, aquela ou aquilo, ó, a, lá, essa e esses. Por que eu preciso saber, professor, essas palavras? Volto a dizer, para você trabalhar a coesão referencial e a coesão sequencial, você precisa fazer uso dessas pequenas palavras, para que você não venha a repetir aquelas palavrinhas muito comuns que vocês costumam fazer, não é? Por exemplo, no texto você gosta de escrever daí, 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 aí, aí, aí. Muitas vezes ó e é, não é verdade? Não tem sentido. Então, essas palavrinhas que eu acabei de mostrar para vocês, elas precisam ser utilizadas a partir de agora, que vai dar todo o sentido no seu texto, tá? Nesta questão aí da coesão referencial e sequencial. Mas agora eu quero convidar vocês a prestarem atenção nesta parte do conceito. Vamos lá prestar atenção? Muito bem, então vamos lá. Crianças, prestem atenção aqui, ó, coesão referencial e coesão sequencial. O que significa isso? Vamos verificar esse conceito aqui. Olha só, a coesão referencial e sequencial criam vínculos entre as palavras, exatamente. Elas vão criar vínculos entre as palavras, orações e partes de um texto, contribuindo para a coerência interna e para a progressão temática e textual. Vejam só que importante isso, né? Vamos avançar aqui. Coesão sequencial. Agora nós vamos separar, né? Vamos detalhar o que é sequencial, tá certo? E o que é a coesão referencial. Prestem atenção aqui na coesão sequencial. O que significa isso, professora? Vejam bem, trata-se de um mecanismo coesivo que acontece por meio de conectivos
que indicam progressão ao longo do texto. Prestem atenção, crianças, olhem para mim agora. Olha só, vocês se recordam da nossa aula anterior? Exatamente, nós trabalhamos sobre coesão e coerência textual, não é verdade? Então, hoje nós estamos trabalhando a coesão sequencial e a referencial. Uma também depende da outra. Elas estão interligadas para que o sentido do teu texto, né, tenha uma boa estrutura. Então, quando nós falamos dos conectivos, não é, ou dos elementos de coesão, isso é importante para que você tenha uma boa escrita. Foi o que eu mostrei no início ali nos balões, para que você evite repetições de palavras desnecessárias e sem nexo. Ok? Entenderam? Então vamos aqui avançar. Vamos para o próximo. Vamos lá. Aqui, ó, a conexão sequencial. Aqui nós temos uma sinopse do livro de Alice no País das Maravilhas. Professora, não dá tempo de copiar, não tem problema, tire uma foto. Vou fazer a leitura, eu quero que vocês prestem muita atenção. Vamos lá? O livro conta a história de uma menina chamada Alice, que seguia um coelho que estava muito atrasado. Ao seguir o coelho, Alice caiu em um gigantesco buraco, que a transportou para um lugar povoado por diferentes e misteriosas criaturas, como o gato, o chapeleiro e a rainha de copas. Muito tempo depois, Alice descobriu que aquele buraco era o caminho para o País das Maravilhas. Vocês prestaram atenção nesta estrutura desse texto? Vocês conseguiram enxergar, crianças, aonde aí a gente está encontrando alguns elementos aí conectivos que vai dar uma sequência ao nosso texto? Vou retornar aqui, olha só. Conexão sequencial. Por que eu voltei? Eu quero que vocês analisem aonde está sinalizado de vermelho. Aí eu estou usando, tá vendo, ó, uma sequência. Eu estou sequenciando a história, né, narrando um fato ou um acontecimento. Por isso que está em vermelho. Tudo bem? Vocês entenderam? Muito bem. Então vamos avançar aqui. Olha só. A conexão sequencial, ainda a conexão sequencial, só que agora em outro gênero. Prestem atenção, agora aqui na piada. Aqui nós temos uma piada do menino e o presente do final de ano, não é? Então vamos lá, prestem atenção nessa leitura. O menino chegou em casa no final do ano e diz: pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? Sim, meu filho. Então se deu bem. Economizou um dinheirão. Olha só, realmente uma grande piada, não é, gente? Então aqui nós temos a conexão sequencial, não é? Houve uma sequência, não é? De toda uma conversa, de toda uma narrativa, não é? Muito interessante. Prestaram atenção? Conseguiram entender? Olha aqui, tenho outra coesão referencial. Prestem atenção, crianças. Copie, tire uma foto, porque isso é muito importante. Olha só, vou fazer a leitura. A coesão referencial é a responsável por criar relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique o quê? Os termos aos quais se refere. Prestem atenção aqui para mim. Às vezes você está escrevendo, não é? E você não tem noção de como você vai seguir adiante com a sua escrita, não é verdade? Por isso, a importância da coesão sequencial. Ela vai te dar uma sequência, uma continuidade. Lembrando, não esqueçam os elementos coesivos, que vai dar uma estrutura, um sentido para o seu texto.
Tudo bem? Estão conseguindo compreender? Vamos avançar mais um pouquinho, todo mundo prestando atenção. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Geralmente esses textos, eles retratam dado conteúdo que já foi mencionado no texto. Ou seja, você faz uma leitura rapidinho, olha para mim mais uma vez. Você faz uma leitura em um texto, aí você se reporta, nossa, mas eu já li esse parágrafo. Está se repetindo? Você tem essa impressão, não é verdade? Isso chama-se coesão sequencial. Muitas vezes as palavras sim precisam se repetir, sem problema nenhum. É claro, tendo cuidado com a redundância. O que é isso, professora Edila? Repetir muitas palavras desnecessárias e sem nexo, ok? Vamos avançar aqui, ó. Prestem atenção. Agora nós temos aqui, mais uma vez, essa conexão referencial. Eu quero que vocês leiam. É uma frase, né? Aqui, ó, bem curtinha, um parágrafo bem curto. Prestaram atenção aí, ó? Está sinalizado de vermelho e azul. Observem. Já observaram? Vou fazer a leitura. Olha só. O cachorro latiu. Ele fica irritado quando há pessoas na rua, mas é um animal bastante amável. Prestaram atenção aí? O que você acha disso? Pois eu vou dizer para vocês. Nesse caso, podemos dizer que o termo referente é o cachorro. Exatamente. Todas as vezes que o referente é retomado no texto, podemos utilizar palavras para orientar os leitores, indicando se deve voltar atrás para recuperar algo que foi dito ou se deve procurar a informação mais adiante no texto. Isso mesmo, não é? Muito interessante. Então, vamos avançar aqui. Outra conexão, né, referencial, agora usando tirinhas. Olha só, bem legal também. Vamos prestar atenção na primeira leitura deste primeiro balão aqui. Ultimamente, tenho me sentido um pouco lenta, cansada. Subo as árvores tão devagar, elas parecem muito altas. Segundo balão. Será que é porque você é uma preguiça? Prestar atenção aí? O que você acha? Não é? Olha as palavras aí, né, que deram sequência, não é? Que foram referenciadas aí neste diálogo da tirinha. Tá vendo só? Muito legal, não é, crianças? Tiraram fotos, já copiaram? Vamos avançar um pouquinho, então? Vamos lá? Então, olha só, crianças, mais uma vez, coesão sequencial e coesão referencial. Precisamos frisar para vocês, né, para que vocês possam entender essa diferença. O que é a coesão sequencial e o que é uma coesão referencial. Aqui nós temos um título, não é? Os cestos. Prestem atenção nesta leitura. Olha só, antigamente, as pessoas não precisavam carregar os cestos. Eles mesmos andavam sozinhos e levavam a macaxeira para as casas. Mas quando os jovens indígenas começavam a fechar os cestos, muitas vezes os cestos ficavam com raiva. A partir daquele dia, os cestos pararam de carregar os produtos da terra sozinhos e não andavam mais. Por isso, hoje em dia, dá muito trabalho encher os cestos e carregá-los para casa. Aqui nós temos a fonte. Vamos avançar aqui. Olha só. Coesão sequencial e coesão referencial. Nesse momento, não é? É a parte daquele texto, só que agora ele volta sinalizando aí, não é? O momento da sequência e o momento da referência, ou seja, né, dos elementos referencial. Prestem atenção aí, olha só como que ficou agora, crianças, prestem atenção.
ainda o mesmo texto para nós analisarmos. Os cestos. Olha lá, antigamente as pessoas não precisavam carregar os cestos, não é? Antigamente, certo? Eles mesmos andavam sozinhos e levavam a macaxeira para as casas. Mas, quando os jovens indígenas começavam a fechar os cestos, muitas vezes os cestos ficaram com raiva. Olha só, tá vendo aqui? Vamos avançar. A partir daquele dia, os cestos pararam de carregar os produtos da terra sozinhos e não andavam mais. Por isso, hoje em dia dá muito trabalho encher os cestos e carregá-los para casa, não é? Prestaram atenção aí nessas palavras que estão sinalizadas de vermelho e de azul? Exatamente. Aí houve uma junção, não é? Dos conectivos, né? Das palavras aí envolvendo a coesão sequencial e a referencial. Ou seja, não houve uma quebra do sentido do texto, mas elas foram enriquecendo com as palavras, não é? Muito bacana. Tá vendo só, gente? Escrever não é só repetir palavras, não é utilizar das gírias, mas sim buscar uma conexão para dar sentido ao texto e também para ter uma boa coesão, ou seja, a estrutura, tá certo? Muito bem. Então, olha só, crianças, agora que nós já entendemos, não é, o que é uma coesão sequencial e uma coesão referencial, eu quero que você se organize, pegue seu caderno, pegue seu lápis e vamos prestar atenção agora para o nosso momento exercitando, tudo bem? Vamos lá? Então vamos lá, crianças. Aqui, ó, eu tenho o primeiro exercício. Vamos fazer a leitura, prestem atenção, diz assim, ó. Gabriel ganhou um tablet de presente. Ele ficou muito feliz, pois agora pode estudar melhor em casa. Que função o termo grifado exerce no texto? Grifado ele está sinalizado ali de vermelho, tudo bem? Aqui nós temos a opção, letra A, de continuidade, letra B, de retomada, letra C, de introdução, letra D, de conclusão. Analise bem essa leitura e você vai escolher a opção correta, tudo bem? Vamos para a segunda questão aqui. Número 2. Mais um texto aí, olha só, prestem atenção nessa leitura, porque é todo o comando para vocês responderem. Primeiro, Mariana fez todas as suas atividades do projeto Aula em Casa. Só depois disso, pôde brincar à tarde. Qual termo grifado indica a continuidade, ou seja, a coesão sequencial? Quando eu digo texto grifado, é esse sinalizado na cor vermelho, tudo bem? Vamos às opções, crianças. Qual será as opções corretas? Olha só, letra A, todas as suas atividades. Letra B, Mariana. Letra C, aula em casa. Letra D, só depois disso. Muito bem, vamos ver, não é? Então, vejam só, neste momento, vocês vão ficar aí, né, analisando, tentando responder essas questões. Tenho certeza que todos vão gabaritar e acertar, ok? Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom?
E aí, conseguiram responder? Duas questões bem simples e bem objetivas, não é? Tenho certeza que sim. Então, vamos verificar realmente se vocês conseguiram? Vamos lá? Me acompanhe aqui no quadro. Vamos lá. A primeira questão, não é? Vou fazer a leitura novamente. Gabriel ganhou um tablet de presente. Ele ficou muito feliz, pois agora pôde estudar melhor em casa. Que função o termo grifado exerce no texto? Né? Que função o termo grifado que eu falo ali é sinalizado na cor vermelho? Qual é a função que ele exerce no texto? Será a letra A de continuidade? Ou será a letra B de retomada? Ou será a letra C de introdução? Ou será a letra D de conclusão? Vamos verificar qual é a resposta correta? Muito bem, exatamente, letra B de retomada, não é? Por que não é continuidade, professora? Porque ele não está continuando, não é? O assunto, não é? Ele não está se estendendo, ele não está seguindo. Por que não é uma introdução? Porque aqui eu não tenho um primeiro parágrafo, né, com uma ideia principal fazendo uma pequena introdução. Então, não é essa, não é esta. Conclusão? Também não. Conclusão, minhas considerações finais, onde eu vou fechar, né, o meu texto. Então, por isso, a resposta correta é a letra B de retomada ali, ó. Ele ficou muito feliz. Legal, não é? Então, vamos avançar aqui para a questão número 2. Olha só, prestem atenção na leitura. Primeiro, Mariana fez todas as suas atividades do projeto Aula em Casa. Só depois disso, pôde brincar à tarde. Qual termo grifado indica continuidade, coesão sequencial? O texto grifado é esse sinalizado na cor vermelho, tá, crianças? Então, vamos lá as opções para a gente verificar qual é a opção correta. A letra A, todas as suas atividades. Letra B, Mariana. Letra C, aula em casa. Letra D, só depois disso? Olha lá, hein? É coesão sequencial. Vamos verificar qual é a resposta correta. Muito bem, a letra D, só depois disso. Não é verdade? Todas as suas atividades. Não poderia ser. É uma continuidade, não é? Mariana, também não. Aula em casa, também não. A resposta correta é só depois disso. Como assim, professora Edila? Vamos analisar melhor isso aqui. Primeiro, Mariana fez todas as suas atividades do projeto Aula em Casa. Observe, só depois disso pôde brincar à tarde. Tá vendo só? Então aí houve, ó, aquela sequência. Tudo bem? Por isso a resposta é a letra D. Legal, não é? Então, olha só, vocês gostaram? Entenderam essa diferença? Coesão sequencial e referencial? Espero que sim, não é? Então, agora eu convido vocês para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Os elementos coesivos são muito importantes nos textos. Há duas formas muito comuns. A coesão sequencial é um recurso que colabora com a evolução textual, apontando a passagem do tempo. Trata-se de um mecanismo coesivo que acontece por meio de elementos linguísticos que indicam progressão ao longo do texto. Já a coesão referencial ocorre por meio de elementos textuais, chamados o quê? Referentes ou os referentes. Esses são retomados no texto e da mesma forma que a sequência colabora com a articulação das frases
e dos parágrafos. Muito bem. Entenderam agora? Que interessante esse assunto, não é? Espero que todos tenham entendido e prestado muita atenção. Mas agora eu quero convidar todos vocês para o nosso momento das considerações finais. Vamos lá prestar atenção? Então, crianças, tenho certeza que essa aula foi muito interessante, foi importante, não é? Para que você possa verdadeiramente conseguir construir um texto, né, com mais consistência, com mais coerência, com mais coesão, com mais sentido, certo? Então eu espero que você, a partir desta aula, você passe a praticar mais a sua leitura em casa. Exatamente, eu sugiro a você leitura de fábulas, né, leitura de histórias em quadrinhos, de contos, de diversos gêneros textuais. Porque é por meio dessas leituras que a partir de agora você vai conseguir, criança, perceber em que momento a tua leitura, né, ela está sinalizada numa leitura sequencial ou numa leitura mais referencial. Ah, professora, mas precisa saber o que é referencial, o que é sequencial? Claro que precisa, gente. O texto, ele é todo um desenhado, é todo um costurado. Quando você assiste um filme, ali também é um texto, não é? É um gênero que está passando numa tela, mas por trás disso tem toda uma escrita, não é? Tem todo um script. Então, isso é importante. A escrita, ela tem que ser uma escrita coesa, coerente. Uma escrita que você possa entender, né? Para quem está lendo e você entender e internalizar aquela leitura. Então eu deixo para você, papai, para você, mamãe, esta sugestão: leitura. Não existe outro recurso para que seu filho possa se desenvolver com relação à habilidade da leitura se não for por meio dela. Tem que ler. Leia com sua criança, leia com seu filho, incentive a leitura. É por meio da leitura que a criança vai conseguir perceber as palavras mais, né, onde estão ali os conectivos, os elementos coesivos, como eu falei anteriormente. Leia, pratique a leitura. Se você lê bastante, criança, você vai se desenvolver não só na escrita, mas na sua oralidade também. Quando a gente vai se apropriando da leitura, tudo muda, não é? A linguagem, o comportamento, a conversa, não é? Muito legal isso aí. Mas mudando de assunto, eu quero dizer para você, papai, e para você, mamãe, a pandemia, infelizmente, ainda não acabou, não é verdade? Então eu peço que vocês cuide de suas crianças. A criança não precisa ir para a casa do vizinho estudar. Não precisa, gente. Fique em casa. Toda semana a nossa equipe está aqui, não é? Produzindo aulas atraentes, interessantes para chegar até você na sua casa, para que você possa estudar com segurança e com tranquilidade, tá certo? Então eu peço que você se cuide. Recomendações importantes: lave as mãos com água e sabão, se possível, álcool em gel, utilize máscara ao sair de casa, tudo bem? E eu peço que você agora, criança, prestem atenção no nosso fechamento da nossa aula. Observe aí as nossas nuvens com as palavras que nós aprendemos hoje, que tem a ver com os nossos elementos coesivos, não é? Com os nossos conectivos que a gente precisa usar a partir de agora na nossa produção textual. Na nossa, professora, claro, nós professores estamos estudando todos os dias para que nós possamos aprender cada vez mais e levar um pouquinho de conhecimento para cada um de vocês. Olha que maravilha! Dele, dela, ele, ela, a, lá, aquele, aquela, aquilo, essa e esse. Exatamente, as palavras nas nuvens estão misturadas. Aí eu tenho a coesão sequencial, eu tenho a coesão referencial, não é, gente? Então, a partir de hoje, passe a utilizá-las, que você vai se dar muito bem na sua produção textual. Então, eu me despeço aqui, ó,
Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!